Deus tem uma palavra para o nosso coração. Você crê nisso? Então feche os teus olhos e fale com Deus. Peça ao Espírito Santo para que venha falar com você agora também. Vamos orar. Querido Deus e Pai, cantamos louvores, adoramos a Ti, Senhor. Sentimos a Tua doce presença neste lugar. Sentimos o Teu Espírito Santo na condução deste culto a Deus, naquilo que se fez até aqui. Precisamos, Senhor, que o Senhor permaneça conosco, que o Teu Espírito Santo continue conosco, ó Deus, em especial porque desejamos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Fale, Senhor, com cada um de nós, os Teus filhos, abra o nosso entendimento, nos dê compreensão acerca daquilo que vai ser tratado, e mais do que isso, ó Deus, nos capacite a vivermos a Tua vontade, em o nome de Jesus. Amém, amém. Mais um segundinho em pé, convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la agora no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 31 e 32. Se você tem a Bíblia, acompanhe pela tua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, acompanhe aí na projeção. Eu vou ler aqui na projeção até para ficar mais rápido. João 8,31 diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos repetir juntos esse verso 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os irmãos podem se assentar, no nome do Senhor Jesus. Antes de nós entrarmos realmente no texto, antes de nós entrarmos de fato, naquilo que Deus colocou no meu coração, para eu compartilhar com a igreja neste dia, eu quero dizer, meu querido irmão e irmã, eu sei que todos os que estão aqui sabem, mas é sempre bom a gente reforçar, que você tem um Deus que te ama. Amém? Amém? Você tem um Deus que te ama. Você tem um Deus cujos olhos estão voltados para você 24 horas por dia. Você tem um Deus que conhece as tuas lutas, que conhece as tuas dificuldades, que conhece as tuas aflições, e que talvez você nem perceba, mas esse Deus nunca te deixou sozinho. Amém? Esse Deus nunca te desamparou. De repente pode ser que tenha alguém aqui nesta noite, ou alguém conosco através desta live, passando por alguma aflição, passando por algum problema, passando por alguma necessidade, entrou aqui nesta noite esperando receber algo da parte de Deus que possa trazer solução para aquilo que você está enfrentando, para aquilo que você está vivendo, e de repente, ao final desta mensagem, você poderia dizer: poxa, mas não era isso que eu queria ouvir, não era isso que eu queria receber, eu vim para ser abençoado, eu vim para receber uma bênção, não é? Então, esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, e que eu quero compartilhar com você, e que talvez para alguns, não dos que estão aqui, não é isso que eu me refiro, mas às vezes para alguns críticos, poderiam dizer: pastor, mas esta mensagem não é uma mensagem simpática aos ouvidos dos irmãos, esta mensagem não é uma mensagem que a pessoa gostaria de estar recebendo. Eu até posso entender, eu até posso compreender, mas o que nós acabamos de ler agora na Bíblia Sagrada é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, irmãos? Eu tenho no meu coração que ninguém sai da sua casa num domingo à noite e vem para uma igreja esperando ouvir, esperando receber menos do que a verdade. Amém, irmãos? Nós temos aqui nesta igreja o culto da manhã. Hoje pela manhã, 9 horas da manhã, nós já estávamos aqui iniciando o nosso culto. Eu digo a mesma coisa, eu não imagino alguém num domingo de manhã, depois de uma semana de trabalho, uma semana muitas vezes cansativa, exaustiva, num domingo de manhã, acordar cedo, sair de casa, vir para uma igreja, senão para receber, pelo menos, a verdade. Amém, igreja? Então, o que eu quero compartilhar com você nesta noite
é a respeito da verdade. O Senhor deu um tema para nós, para esta mensagem, e o tema da nossa mensagem é salvos pela verdade. Salvos pela verdade. Por isso que eu estou introduzindo esta palavra, para que você não interprete mal, para que o inimigo não venha colocar na tua mente, no teu ouvido, que você não ouviu aquilo que você precisava ouvir, que você gostaria de ouvir, porque, na verdade, o Deus que te trouxe aqui, que te conhece, que sabe que você precisa da parte dEle, quem sabe talvez até de um milagre, não estou dizendo, não estou afirmando, mas pode ser que tenha alguém aqui nesta noite que diga: pastor, na minha vida, só se for um milagre, o Deus do milagre está presente aqui neste lugar. Viu? O Deus do milagre está presente aqui neste lugar. Mas você, meu querido irmão e irmã, nós temos que ouvir aquilo que Deus tem para falar. Eu penso que uma das grandes decepções nossa, enquanto seres humanos, é na nossa relação humana, na nossa relação cotidiana, de repente, em algum momento, nós descobrirmos que nós fomos enganados. Eu penso que isso, irmãos, traz uma decepção, uma frustração muito grande, para aqueles que passam por isso, e eu poderia até quase que afirmar que todos nós um dia já passamos por isso. Todos nós um dia já tivemos a decepção de descobrirmos que num determinado momento nós fomos enganados, alguém faltou com a verdade, alguém mentiu, em algum negócio, em qualquer outra coisa. E quando isso acontece, quando este conhecimento chega até nós, realmente a decepção é grande, a frustração é grande. E isto traz um estrago muito grande. Muitas vezes rompe com amizades, muitas vezes rompe com sociedades, às vezes rompe até com casamento, enfim, coisas dessa natureza aí. Por quê, irmãos? Porque quando se falta com a verdade, ou seja, quando se coloca uma mentira no lugar da verdade, está se usando de uma ferramenta, de um instrumento próprio de um ser que a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. Amém? Então, quando alguém falta com a verdade para conosco, ou se porventura em algum momento alguém faltar com a verdade, com quem quer que seja, está se usando de um expediente que não vem do Espírito de Deus. A palavra de Deus, de forma clara, diz que o diabo é o pai da mentira. E a própria palavra também nos ensina a respeito deste ser. Às vezes algumas pessoas imaginam que a Bíblia fala apenas de Deus. Fala muito de Deus, mas também nos ensina quem é o nosso inimigo. Também nos ensina quem é o nosso adversário. E a própria palavra de Deus recomenda que nós não devemos ignorar os ardis do inimigo. Porque ele tem os seus planos, ele tem os seus estratagemas, as suas ciladas, para fazer aquilo que a palavra de Deus diz que lhe é próprio. Nós já dissemos aqui, a palavra de Deus afirma, ele é o pai da mentira. Mas lá em João capítulo 10, no verso 10, nós vamos aprender que este ser maligno, ele veio para roubar, matar e destruir. Amém, irmãos? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E uma mentira, ela pode realmente destruir, aqui conforme o pastor disse, às vezes relacionamentos, às vezes levar uma pessoa a um fim completamente diferente daquilo que havia sido planejado. Agora, se o prejuízo, irmãos, é muito grande, quando se falta com a verdade, naquilo que nós dissemos das nossas relações humanas, das nossas relações com as coisas desta vida, e quando se falta com a verdade em relação às coisas eternas? E quando se falta com a verdade em relação às coisas espirituais? E talvez alguém agora até pudesse questionar, pastor, mas é possível se faltar com a verdade em relação às coisas espirituais?
A própria palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Amém, irmãos? Então é possível sim, e acontece infelizmente, de mesmo se falando de coisas espirituais, mesmo em se tratando de coisas eternas, se faltar com a verdade. E se faltar com a verdade em relação às coisas humanas, naturais, já traz um prejuízo muito grande. Imagina o prejuízo que traz quando se falta com a verdade em relação às coisas espirituais, às coisas eternas. Por isso, meu querido irmão e irmã, eu tenho um temor muito grande no meu coração, de nunca falar, de nunca ensinar absolutamente nada, que eu não tenha convicção plena de que aquilo é a verdade da palavra de Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes, e aqui não vai nenhuma crítica a ninguém, em absoluto, mas apenas uma constatação daquilo que pode se acontecer no meio do povo evangélico, nem estou falando no meio do povo cristão, mas no meio do povo evangélico, porque eu acho que infelizmente nós estamos vivendo um tempo que dá para separar o que é ser cristão e o que é ser evangélico. Amém, irmãos? Não sei se você conseguiu entender, Mas no meio do povo evangélico, hoje tem muita gente querendo ouvir coisas que agradam os seus ouvidos. No meio do povo evangélico. O cristão, ele quer ouvir a palavra de Deus. O cristão, ele quer ouvir a voz de Deus. Aquele apenas que se rotula, se intitula como alguém que pertence a uma igreja evangélica, seja ela qual for, seja esta ou qualquer outra, às vezes ele está apenas querendo ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que satisfaz ao seu coração. E por outro lado, o que é pior, existe aqueles que às vezes ocupando um altar, ocupando um púlpito como eu estou agora, com o microfone na mão, para satisfazer a alma dos seus ouvintes, fala aquilo que Deus não falou. E isso é muito grave. E isso tem trazido no meio do povo de Deus, infelizmente, prejuízos muito grandes. Porque pessoas recebem muitas vezes uma promessa de algo que não veio da parte de Deus, e por não ter vindo da parte de Deus, ela não acontece, ela não se realiza. O meu Deus, o teu Deus, é um Deus fiel para cumprir absolutamente tudo aquilo que Ele prometeu. Amém, irmãos? Por isso eu disse ao início da mensagem, se você entrou aqui nesta noite, em busca de uma bênção, necessitando de algo para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, tenha certeza que o nosso Deus, conforme já foi dito aqui, durante a ministração do louvor, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando. Você pode certamente ser surpreendido na tua necessidade com uma resposta muito maior do que aquela que você está esperando. Mas isso tem que vir da parte de Deus. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz: operando eu, diz o Senhor através do profeta Isaías, operando eu, quem impedirá? Operando eu, não tem quem possa impedir. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós sabemos disso, e eu sempre gosto de pensar isso e gosto de ensinar isso para as pessoas. Se Deus se levantar a teu favor, em qualquer área que seja, em qualquer necessidade que seja, se Deus se levantar a teu favor, não há quem possa impedir. Se Deus se levantar a teu favor, não há circunstância que não possa ser mudada. Mas também eu digo, se Deus não fizer, não tem quem faça. Amém, irmãos? Se Deus não fizer, não tem quem faça. A própria palavra de Deus nos diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Deus é absoluto na sua vontade. Amém, irmãos? Por isso que nós, pastores, nós pregadores, nós líderes, nós temos a responsabilidade de pregar a verdade, para não frustrar o coração das pessoas com promessas que não veio da parte de Deus. Porque cria-se uma expectativa no coração da pessoa em relação àquilo que ela ouviu, e ela recebeu aquilo como vindo de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus, e portanto recebe aquilo como palavra de Deus, e muitas vezes na verdade veio da carne do homem,
para a carne do outro homem. Porque aquele que verdadeiramente confia no Senhor seu Deus e coloca as suas necessidades diante do Senhor seu Deus, ele sabe que ele não precisa ouvir desse nem daquele qualquer coisa, porque a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Então, da carne se busca e muitas vezes da carne se recebe, e Deus não tem responsabilidade alguma com isso. Amém, irmãos? Por isso que eu disse ao início da palavra aqui, de repente, para alguns essa mensagem, pastor, mas uma mensagem de domingo como essa, isso aqui é uma mensagem de exortação para a igreja, é para reunir só os crentes, fechar as portas e falar até sem microfone para ninguém ouvir. Não, a verdade tem que ser apregoada da forma como ela é para todos ouvirem, para todos terem entendimento, para todos terem conhecimento. Amém, irmãos? Todos nós, e todos os dias, nós temos que tomar decisões. Todos nós, todos os dias, temos que fazer escolhas. E as escolhas que nós fazemos, seja ela de alta complexidade ou não, seja uma coisa relevante ou uma coisa menor, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, via de regra, está baseada no conhecimento que temos, nas informações que recebemos a respeito daquele assunto. E baseado nas informações que temos, no conhecimento que temos, nós tomamos decisão desta ou daquela forma. Amém, igreja? Agora, quando chega uma informação que não é verdade, e você toma uma decisão na tua vida baseada naquela informação, você pode se frustrar lá na frente. Porque você tomou uma decisão baseada numa informação, num conhecimento que te foi passado, que, a bem da verdade, não era aquilo. Aquilo não era, de fato, a verdade. E isso pode, certamente, trazer uma decepção ali na frente. Não sei se os irmãos conseguem entender o que o pastor está dizendo. Nós tivemos agora, na quinta-feira, um estudo a respeito do batismo nas águas. E nós ministramos o estudo. Caiu uma chuva muito forte na quinta-feira, bem próximo do horário do nosso estudo, mas ainda assim veio ali um bom grupo de irmãos, e nós ensinamos e nós ministramos. E após o ensinamento, após a ministração deste estudo, naquele momento ali, espero que tenha se confirmado aqui, me parece que sim, mas naquele momento ali, das pessoas que estavam presentes, que receberam a ministração do estudo, 8 delas tomaram a decisão por Jesus. 8 delas tomaram a decisão em passar pelas águas do batismo. E quando eu, hoje pela manhã, buscava de Deus uma palavra para eu compartilhar com a igreja, eu me lembrei nestas 8 almas, nestas 8 pessoas que se renderam ao Senhor. E eu senti no coração de trazer uma palavra, não só a estas pessoas, mas a todos os que estão aqui conosco, aqueles que já estão na caminhada já há bastante tempo, aqueles que vão começar agora a caminhada, aqueles que ainda não tomaram a sua decisão. É importante que você tome a tua decisão baseado no conhecimento, na informação que te é passado. O pastor já falou isso agora. E não importa qual seja a decisão que você vai tomar, porque a decisão é sua. A decisão é pessoal. Você é responsável pelas tuas escolhas. Amém, irmãos? Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu, enquanto pastor, sou responsável em pregar a verdade. Essa é a minha responsabilidade. Esse é o peso que está sobre mim da parte de Deus. E, para todos, a responsabilidade é analisar aquilo que você ouviu e tomar a decisão que você quiser tomar, e todos têm que respeitar, seja qual for a tua decisão. Hoje pela manhã, ministrando essa mesma palavra, eu dei uma ilustração aqui, muito ridícula até, mas até para poder entender. Se você estiver comprando um carro, e a pessoa que estiver vendendo esse carro falar para você, olha, eu estou vendendo esse carro por esse preço aqui, mas ele está com o motor fundido, viu? Esse carro está baleado. Você está sabendo, você compra ou você não compra. Amém? Não tem problema nenhum. Aí chega alguém para você e fala, escuta, você comprou um carro com motor fundido? Sim, eu comprei, eu estava sabendo.
A pessoa me falou, fiz um negócio que eu achei que me era conveniente. Não, eu não quero um carro desse jeito, para mim não serve. Você está entendendo o que o pastor está dizendo? A partir do momento que você tem o conhecimento da verdade, a escolha é sua. Amém, irmãos? Em relação às coisas eternas, em relação às coisas espirituais, onde o peso é muito maior do que com você comprar um carro com motor baleado ou não, existem verdades que precisa ser dita e que muitas vezes, né, e aqui não vai nenhuma maldade, mas uma constatação, verdades que às vezes não se tem coragem de pregar em cima do púlpito, em cima do altar. Mas você veio aqui nesta noite para ouvir a verdade da palavra de Deus, uma verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quais são as informações que você precisa ter a respeito do reino dos céus? Mateus capítulo 7, versículos 13 ao 15. O que Jesus está falando aqui? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontre. Você que vai começar hoje a tua caminhada, você que já está na caminhada, você que um dia vai começar a sua caminhada, saiba disso. Você tem um Deus que te ama, um Deus que cuida de você, um Deus que supre as tuas necessidades, um Deus que não te deixa sozinho, mas um Deus que diz para você o seguinte: quer andar comigo? A porta é estreita e o caminho é apertado. Amém? Quer caminhar comigo? Diz o Senhor, saiba disso. O caminho é apertado, a porta é estreita. Simples assim, é a verdade. É a verdade. O que mais nós precisamos? Quais informações precisamos ter ainda a respeito do reino dos céus? Lucas capítulo 9, versículos 23 ao 26. Lucas 9, 23 diz assim, Jesus falando, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim ou das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos seus santos anjos. Todo aquele que quiser ser meu discípulo, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu escrevi algo aqui que eu quero ler, para não perder nada daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Negar-se a si mesmo é renunciar à nossa própria vontade, para fazer a vontade daquele que agora é o Senhor da nossa vida. Negar-se a si mesmo é renunciar à própria vontade. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recebemos a Cristo justamente da forma como foi dito, como Senhor. Nos submetemos ao senhorio de Cristo. Deixamos então de ter a nossa vontade para satisfazer a vontade do nosso Senhor. Nos colocamos na condição de servos. O apóstolo Paulo, ele tão bem compreendeu essa verdade que ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu penso, não é mais do jeito que eu quero, mas é a vontade de Deus para a minha vida. Negar-se a si mesmo é renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade daquele que agora é o Senhor da nossa vida. Tomar a cruz está diretamente ligado a negar-se a si mesmo. Carregar a cruz era um episódio muito conhecido naquela época por conta do modo da pena capital usada pelos romanos, que era a crucificação. O condenado deveria carregar um instrumento da sua própria execução. Quando Jesus diz, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Jesus estava falando de algo que era muito comum para as pessoas que o ouviam, até porque essa era a forma de execução da pena de morte, imprimida pelos romanos, a crucificação.
Só que é interessante, irmãos, né, que na crucificação, o condenado, ele próprio tinha que levar a sua cruz, como o Senhor Jesus levou a sua cruz. Essa era a forma, essa era a regra, né? O condenado tinha que levar a sua cruz, para que depois ele fosse executado naquela cruz que ele levou. Só que o condenado fazia isso de forma forçada, obrigada, né? Ninguém fazia isso espontaneamente. Se ele pudesse, ele escaparia dali. Se ele pudesse, ele fugiria dali. Diferente do discípulo do Senhor Jesus. O discípulo do Senhor Jesus não é forçado a tomar a sua cruz. O discípulo do Senhor Jesus não é obrigado a tomar a sua cruz. Por isso ele tem que conhecer a verdade. Por isso ele tem que ouvir a verdade. Porque entendendo da verdade, nós abraçamos livremente a nossa cruz. Nós abraçamos espontaneamente a nossa cruz. Amém, irmãos? Abraçar a cruz aqui é abraçar o compromisso com Deus, de caminhar com o Senhor, sem desejo de voltar atrás, sem desejo de fugir, sem desejo de correr, como era um condenado comum, para a execução da sua pena. Não, por quê? Porque nós não somos forçados. Nós abraçamos, nós negamos a nossa vontade para tomar a nossa cruz. E diante das lutas, dos problemas, das dificuldades, das necessidades, nós não vamos fugir dela, porque nós somos muito bem instruídos quando nós fomos dar início à nossa caminhada. Amém, igreja? Nós fomos instruídos de que o caminho é apertado, nós fomos instruídos de que a porta é estreita, nós fomos instruídos que servir ao Senhor Jesus é negar-nos a nós mesmos. E, portanto, meu querido irmão e irmã, para o homem de Deus, para a mulher de Deus que tem esse conhecimento, que tem este ensinamento e que por obra do Espírito Santo, decide tomar a sua cruz, ele vai até o fim, porque esta é a proposta. Amém, irmãos? Esta é a proposta. Eu sempre digo o seguinte: ninguém tem a salvação por tempo de serviço. Eu já me aposentei, graças a Deus. Sei que tem outros irmãos aqui aposentados também, me aposentei por tempo de contribuição. Mas servir a Deus não é tempo de serviço. Servir a Deus não é tempo de contribuição. Ser fiel até a morte, até o fim. Quem abraçou a cruz, abraçou para levá-la até o fim. Amém, igreja? Eu servi a Deus por 10 anos. Eu caminhei com o Senhor Jesus por 20 anos, por 15 anos. Fiz muita coisa na obra de Deus. Maravilha. Você fez muita coisa, mas continua na presença, continua fazendo, continua trabalhando, continua com a mão no arado, conforme diz a palavra de Deus. Sabe, esse negócio de que eu fiz, eu fui, eu aconteci. Não, irmãos. Amém. Todos nós olhamos para o nosso passado, alguns com mais anos, outros com menos anos, mas podemos olhar e dizer, com alegria, fizemos alguma coisa para o reino de Deus. Mas fizemos e continuamos fazendo, ainda que seja só caminhando. Amém, irmãos? Alguém pode pensar o seguinte: quando eu era mais jovem, tinha mais energia, tinha mais força, às vezes tinha mais tempo, tinha mais isso, mais aquilo, tal. Já fiz muita coisa, hoje já não consigo mais produzir da mesma forma como produzir, mas continuo na presença, continuo no caminho. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Continua no caminho, continua na presença, continua verdadeiramente buscando ao Senhor nosso Deus. Mais um versículo que a palavra de Deus nos diz. João capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém, irmãos? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, disse o Senhor. Eu venci o mundo. Ainda que o mundo nos aflija pelo fato de nós pertencermos ao Senhor, de nós servirmos ao Senhor, tenha no teu coração, meu querido irmão, que o Senhor Jesus venceu o mundo, e eu e você também somos mais do que vencedores. Amém? É importante.
Veja aqui que nós não estamos levando a você um caminho de salvação, um caminho de vida eterna, onde muitos dizem, olha, venha para Jesus e os teus problemas acabaram. Venha para Jesus e os teus problemas estão todos resolvidos. Você não fica mais doente, você não tem mais problema em casa, a tua vida financeira será próspera. Deus pode fazer tudo isto. Amém, igreja? Deus pode, Deus tem feito na vida de tantos, muito. Não é? Mas acontece que o nosso coração tem que estar inclinado para aquilo para o qual Jesus Cristo veio e entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Jesus não entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para que eu fosse próspero, para que eu tivesse uma boa casa, um bom carro, um bom trabalho, um bom emprego, um bom salário, coisa dessa natureza. O Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida lá na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, me purificar das minhas iniquidades, escrever o meu nome no livro da vida, e o dia que Ele voltar eu ter lugar com Ele na sua glória. Amém, irmãos? Independente das aflições deste mundo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, irmãos? Por último, eu quero aqui fazer mais uma leitura de Lucas capítulo 14, versos 28 ao 33. O Senhor Jesus dizendo, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual o rei, que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre si, com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. O que o Senhor está falando aqui? Que antes de se tomar uma decisão, seja ela qual for, tem que ser planejada, tem que ser pensada. Amém, igreja? Tem que saber que existe um preço a ser pago, existe um custo. E nós temos que fazer isso de forma consciente. Por isso, meu querido irmão e irmã, você que vai descer as águas do batismo hoje, ou você que já é batizado, ou você que em algum momento for chamado pelo Senhor para entrar nesta caminhada, é importante que você saiba isso. É importante. É importante porque, sabe, irmãos, há 27 anos atrás, o Senhor me trouxe aqui em Botucatu, eu juntamente com a minha família, a Sandra, minha esposa, as minhas duas filhas. Eu não vim aqui em Botucatu, irmãos, para construir templo. Eu não vim aqui em Botucatu para fazer um movimento e me tornar um pastor, conhecido na cidade. Não é nada disso. O Senhor me trouxe aqui para preparar um povo para morar no céu. Para isso que eu estou aqui, ainda que nós estivéssemos pregando debaixo de uma árvore. Amém, irmãos? Ainda que nós estivéssemos pregando debaixo de uma árvore, a minha missão, aquilo que Deus colocou no meu coração, e eu entendo isso como minha missão, minha responsabilidade, é ensinar a igreja do Senhor Jesus. É ensinar você, meu querido irmão, ensinar você, minha querida irmã. Ensinar. E eu penso que quando nós ouvimos a verdade e entendemos a verdade, não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar. Não me disseram que era assim. Não, foi dito sim. Foi falado para você, viu? Mas tem bom ânimo, disse o Senhor, porque eu venci o mundo, e você vai vencer também. O Senhor Jesus disse para Josué, olha, você vai ter que enfrentar uma peleja muito grande, mas eu serei contigo, por onde quer que andares, viu? Não te deixarei, nem te desampararei. Você jamais será desamparado, meu querido irmão. Você jamais será desamparada, minha querida irmã. Viu? Nas tuas lutas, nas tuas aflições, nas tuas dificuldades, o Senhor é contigo. Pode ter certeza disso, viu? Eu e você fomos criados por Deus para sermos amados, e somos amados por Ele, amados a tal ponto de Ele entregar seu próprio Filho por nós. E a palavra de Deus, através de Paulo, diz, se aquele que entregou o seu único Filho por nós, não nos dará com Ele também todas as coisas? Certamente que sim.
Certamente que sim, não é? Mas nós temos que entender o preço dessa caminhada. Eu quero encerrar essa mensagem. Tem uma ilustração que eu acho muito interessante, e eu quero ler para você na íntegra, né, para você conseguir entender isso aqui. Essa ilustração fala a respeito do paraquedas. Eu penso que muitos irmãos aqui já ouviram, até porque eu já dei essa ilustração aqui em algum outro momento. A respeito do paraquedas, preste atenção como é interessante isso aqui. Nós já estamos finalizando. Conta-se que num determinado voo havia muitos passageiros, mas 2 em especial chamam a atenção. Um parece que está a trabalho, cansado, preocupado, se agita no assento e não consegue relaxar. Uma aeromoça percebe o desconforto do passageiro e lhe oferece um paraquedas, prometendo que se ele aceitasse, seu voo seria tranquilo e prazeroso. Diante da promessa, o passageiro toma o paraquedas, coloca-o nas costas e imediatamente percebe o peso. Se assenta e o desconforto agora é maior. Logo percebe que outros passageiros ao seu redor estão rindo dele, pois é o único no voo a utilizar um paraquedas. Sentindo-se enganado e frustrado, tira das costas o paraquedas e, infeliz, continua sua viagem. O segundo passageiro parece também um homem de negócios, agitado, olha várias vezes no relógio e se mostra ansioso. Outra aeromoça se apresenta e lhe diz: este avião está com problemas e não poderá levá-lo seguro ao seu destino, mas quero lhe oferecer um paraquedas. No momento em que o seu nome for chamado, você deverá saltar e seu paraquedas lhe permitirá descer em segurança. Diante da informação, o homem se agarra ao paraquedas, coloca-o nas costas, percebe que é pesado, assentar-se agora se tornou menos confortável, percebe também que outros passageiros ao redor riem dele, contudo o homem permanece agarrado ao seu paraquedas, pois sabe que na hora que tiver que saltar do avião, só ele poderá lhe salvar. A viagem não é fácil, há momentos de turbulência, mas o homem está seguro de que a sua vida depende deste paraquedas para ser salva. Assim é a pregação do Evangelho. Há muitos que pregam uma caminhada com Cristo livre de problemas e dificuldades. Prometem que se você aceitar a Jesus, nunca mais terá problemas, não ficará doente, terá muita prosperidade material e sua vida será um mar de rosas. E isso tem sido a frustração de muitas pessoas, pois foram enganadas. Jesus diz que o caminho é estreito, a porta apertada, há dificuldades, há lutas, mas Ele é o nosso paraquedas. Um dia todos nós seremos chamados a saltar deste avião chamado vida. E qual será o nosso fim? Estamos entre aqueles que aceitam a Cristo apenas pensando no conforto da viagem? Estamos entre aqueles que zombam? Ou somos conscientes de que com Cristo, ainda que a caminhada não seja plenamente confortável, Ele é o único que poderá nos salvar quando tivermos que deixar esta vida? Amém, igreja? Ele é o nosso paraquedas. Você entendeu a ilustração? Fácil, né? Uma chega e diz: olha, eu estou vendo você desconfortável aqui, toma esse paraquedas, viu? E o teu desconforto vai acabar, a tua viagem será prazerosa, vai ser uma maravilha. O homem acredita, toma o paraquedas, pesado, já sente o peso. A hora que ele senta, o desconforto é maior ainda. Ele já estava desconfortável com aqueles negócios nas costas, então fica pior. Aí a hora que ele percebe, pessoas estão rindo dele, porque só ele está ali com o paraquedas. Ele se sente enganado, humilhado, tira o paraquedas e deixa do lado. O outro, a aeromoça chega e diz: olha, esse avião ele está com problemas. E ele não vai conseguir te levar seguro até o final. Em algum momento o teu nome vai ser chamado. E a hora que você for chamado, você vai saltar. E esse paraquedas vai fazer com que você possa chegar seguro lá embaixo. E o homem toma o paraquedas nas costas, pesado, desconfortável. As pessoas riem dele.
mas ele ouviu uma informação verdadeira. Esse avião está com problemas. Esse mundo está com problemas. Em algum momento nós vamos ter que saltar dele. Em algum momento o nosso nome vai ser chamado. Amém? Você entende isso? Com certeza entende. Em algum momento o meu nome vai ser chamado, por isso eu não largo do meu paraquedas. Meu paraquedas chama-se Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ainda que a caminhada possa não ser fácil, mas Ele é o único que pode salvar. De que vale ao homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Nós já acabamos de ouvir isso agora. Amém, igreja? De que vale ao homem ganhar o mundo todo? Então, meu querido irmão e irmã, você que vai descer as águas do batismo hoje, você que já caminha com o Senhor, você que vai começar a sua caminhada com o Senhor, tenha isso no teu coração. Vale a pena, é só um pouquinho de tempo. Canaã está logo ali na frente. A Nova Jerusalém está muito perto. E então a palavra de Deus diz que todo mal, toda tristeza, toda dor, toda lágrima, todo sofrimento vai passar, mas você precisa estar agarrado, firmado no teu paraquedas, que chama-se Jesus. Coloque-se de pé no teu lugar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Aquilo que o pastor disse ao início da pregação, né? Poxa, mas essa mensagem não é uma mensagem apropriada para domingo. Eu não sei se amanhã eu estou aqui para poder pregar essa palavra. Eu não sei se você está aqui amanhã para poder ouvir essa palavra. Amém? A palavra do Senhor, de uma forma muito clara, através do escritor aos Hebreus, diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Se hoje, não é amanhã, hoje. Então, você que está aqui hoje, eu não vou perguntar, poderia até fazer, sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, mas eu não senti a direção de perguntar. Mas eu gostaria que todos os que estão aqui, nesta noite, que de repente você ainda não está caminhando, como um cristão, que entregou a sua vida a Jesus, que passou pelas águas do batismo, que você de repente nunca tinha ouvido uma mensagem, uma pregação como esta. De repente você está aqui nesta noite como visitante, como convidado, até para prestigiar o batismo de alguém. Mas depois de você ter ouvido esta palavra que o Espírito Santo trouxe, eu gostaria que aonde você estiver, você feche os teus olhos, e você faça o teu compromisso com o Senhor. Não precisa que o pastor fique sabendo disso agora, não precisa que a pessoa que está do teu lado fique sabendo disso agora. Agora é entre você e Deus. Entre você e Deus. Amém? Eu poderia até pedir para as pessoas se manifestarem, poderia até pedir para as pessoas virem aqui à frente. Habitualmente nós fazemos isso, mas eu não senti a direção de Deus para fazer isso. Eu quero que o Espírito Santo trate com você, e Ele já está tratando com você desde o início desta pregação. E se você entendeu, que você que ainda não começou essa caminhada, deve firmar este compromisso com o Senhor hoje, você vai falar com Deus a respeito disso. Se você que está aqui de repente parou na caminhada, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, que você possa agora fazer o teu comprometimento e renovar a tua aliança com o Senhor, e dizer: Senhor, vou continuar na caminhada, não vou abandonar a cruz, Senhor, vou continuar carregando, e com certeza o Espírito Santo, aquele que começou a boa obra, vai completá-la, diz a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, sou grato a Ti, meu Deus, pela palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e que eu pude compartilhar com a Tua igreja nesta noite. A obra é do Teu Espírito Santo. Nós ensinamos a verdade, meu Pai, nós pregamos a verdade. E a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Senhor, eu não conheço as vidas que estão presentes, não conheço os corações, Senhor, que estão conosco nesta noite. Mas é possível, Senhor, que tenha alguém aqui que nunca tenha ouvido uma palavra, Senhor, como esta que o Senhor ministrou aos nossos corações. E que o Teu Espírito Santo agora está falando, ó Deus, com este homem, com esta mulher, a respeito da importância e da necessidade de ela entregar a sua vida a Jesus.
Ó Deus, saber que em algum momento, Senhor, nós seremos chamados para saltarmos desta vida, Senhor, e nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de alguém que possa nos fazer chegar seguros à Tua presença. Ó Deus, e não é uma religião, Senhor. Senhor, não são as boas obras que nós praticamos, mas Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Nós podemos ser salvos. E é em Jesus Cristo, Senhor, que nós nos entregamos agora. Este teu filho, esta tua filha, Senhor, que no seu espírito, no seu coração, faz um voto contigo, um compromisso contigo, Senhor, de iniciar esta caminhada, ó Deus, ou de renovar, Senhor, os teus votos para estar firmes nesta caminhada. Sustenta, Senhor, toma pelas tuas mãos, fortaleça, meu Deus, dê direção, dê orientação, dê sabedoria e graça, para que este teu filho e esta tua filha possa caminhar contigo fielmente até o fim, em nome de Jesus. Amém, amém. Se essa palavra de alguma forma falou ao teu coração, aplaude e glorifique o Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Louvado seja o Senhor nosso Deus.